O Jornal Hoje começa a semana com o caso de um serial killer, que é um assassino em série. Um jovem de 21 anos, sem antecedentes criminais, confessou o assassinato de 6 motoristas de táxi. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar Foi preso e suspeito de esse assassinar rapaz. 6 taxistas no Rio Grande do Sul. Os crimes provocaram comoção e protestos das ruas de Porto Alegre. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso do assassino de taxistas. Esse é um caso brasileiro e, antes de começar, cabe salientar que todas as informações e imagens apresentadas foram retiradas de matérias e reportagens sobre o caso que podem ser encontradas após uma pesquisa rápida na internet. Não temos a intenção de ofender, prejudicar ou desrespeitar as vítimas ou qualquer pessoa envolvida. Em 28 de março de 2013, os corpos de 3 taxistas foram encontrados em Santana do Livramento, estado do Rio Grande do Sul, e na cidade vizinha uruguaia, Rivera. As vítimas foram deixadas em áreas residenciais com marcas de tiro na cabeça. Seus táxis foram achados distantes dos corpos. As vítimas eram Enio Rolim Lecina, brasileiro, morava em Rivera, mas trabalhava como autônomo na rodoviária de Santana do Livramento. Conhecido como Tito, tinha 55 anos e uma filha de 24. O carro, um Elba verde escuro, foi encontrado em Santana do Livramento. O corpo da vítima foi localizado em Rivera. Hélio Beltrão do Espírito Santo Pinto, brasileiro, 46 anos, era natural de Santana do Livramento. Era casado e tinha 3 filhas. Ex-policial militar, começou a trabalhar de taxista depois disso. O carro e o corpo foram encontrados na cidade brasileira. Márcio Fabiano Magalhães Oliveira, uruguaio, tinha 33 anos e residia em Livramento. Tinha 3 filhos. Foi encontrado morto na cidade brasileira. Já o Gol branco que utilizava para trabalhar foi achado no centro de Rivera. Em 30 de março, 2 dias depois, outros 3 taxistas foram mortos da mesma forma, dessa vez na capital gaúcha, Porto Alegre. As vítimas eram Edson Roberto Loureiro Borges. Ex-motorista do estado, Edson trabalhou como escriturário e há pouco mais de um ano, desempregado, aceitou o convite para dirigir um táxi com o cunhado. Estava com 49 anos e ainda não havia sido assaltado. Foi encontrado morto na Rua dos Nautas por volta da 1h40 da manhã. Eduardo Ferreira Haas tinha 31 anos e uma filha de 13. Em 2 anos de profissão, fora assaltado 15 vezes. Foi encontrado na Rua São Jerônimo, do Passo da Areia. Cláudio Gomes, aos 59 anos, era aposentado e aceitou o emprego de taxista para ajudar os filhos no sustento dos netos. Trabalhava sextas, sábados e domingos. O corpo e o táxi de Gomes foram encontrados no bairro Mário Quintana. A notícia das mortes provocou revolta entre os trabalhadores da categoria, que fizeram protestos e uma manifestação em frente à casa do então governador, Tarso Genro. Entre as reivindicações, os representantes pediram que nas barreiras de contenção, além da abordagem ao motorista, os passageiros também fossem revistados. Tarso prometeu estudar mudanças nas blitz da Brigada Militar para tentar diminuir a violência noturna em Porto Alegre. Em 31 de março, fotos de 2 homens começaram a ser distribuídas entre os motoristas e colocadas nos pontos de táxi. Além de procurar o assassino dos 3 taxistas na capital, os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa também tiveram que acalmar os ânimos dos colegas das vítimas. Em 2 de abril, os táxis foram periciados na Delegacia de Roubos do Departamento de Investigações Criminais na capital. Imagens de câmeras de segurança indicaram a presença de um jovem nos locais dos crimes. Digitais dele foram encontradas em um dos veículos das vítimas e o rastreamento dos celulares também confirmou a identificação. Foi também com a ajuda de câmeras de vigilância que a polícia identificou o suspeito próximo aos locais de 2 crimes na capital gaúcha. Ele vestia calças claras, casaco escuro e carregava uma mala de viagem na mão. Essas roupas foram encontradas no apartamento dele posteriormente. Em 13 de abril de 2013, foi preso o suspeito de ter matado 6 taxistas. O jovem de classe média tinha 21 anos e nasceu em Santana do Livramento. Ele foi preso pela Polícia Civil em Porto Alegre, onde morava no bairro Santa Cecília. No local, a polícia recolheu roupas e uma mochila. Também foi encontrado com ele o celular de uma das vítimas e a passagem de ônibus de Santana do Livramento para Porto Alegre. Um teste feito nas roupas de Luan com luminol deu positivo para a presença de sangue. Então, após encontrarem todas essas evidências, sua identidade e os detalhes do caso foram apresentadas em uma entrevista coletiva.
Fica bastante visível o porte, o corte de cabelo e principalmente as roupas utilizadas, absolutamente idênticas àquelas mostradas na câmera. E essas roupas têm vestígios, têm manchas daquilo que a perícia preliminarmente nos disse que é sangue. O nome do homem que aterrorizou o estado do Rio Grande do Sul em uma onda de crimes era Luan Barcelos da Silva. Em depoimento, Luan deu detalhes sobre os crimes praticados. Após matar 3 taxistas em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, na madrugada do dia 28 de março, Luan foi para a casa dos avós, com quem morou na cidade. Ele revelou que sentava sempre atrás do banco do carona, executando as vítimas com 2 tiros na cabeça, sem ao menos falar com elas. Depois de atacar o último taxista nesse dia, ele roubou seu aparelho celular e dinheiro, deixou o veículo no local e foi para sua casa caminhando. Quando chegou, tentou dormir. Luan disse que passava tudo por sua cabeça, que sabia que seria preso, pois nenhum crime é perfeito. Ele passou todo o dia 29 de março em casa, pensando se cometeria outros crimes. Mas segundo Luan, não tinha outra opção, pois ainda precisava de dinheiro e não tinha para quem pedir emprestado, já que não possuía conta em banco. Depois de matar a 6ª vítima em 30 de março, Luan voltou para casa de táxi, sentou no banco da frente e conversou bastante com o taxista. Mesmo tendo munições no bolso, ele não cogitou uma nova morte, pois só queria ir para casa. Sentado no banco da frente, teve medo de que o motorista visse que suas calças e tênis estavam sujos de sangue. Chegando em casa, colocou a camiseta que vestia no lixo, assim como os 2 aparelhos celulares roubados. Lavou a calça, o moletom e o tênis. Comeu e se drogou. No outro dia, saiu para almoçar em um restaurante próximo à sua casa. Decidido a descartar a arma do crime, foi até o campo da Tuca para comprar maconha e jogou a arma fora. Segundo ele, não trocou a arma por drogas, pois todo mundo sabia que os taxistas haviam sido mortos. Ele contou aos policiais que estava com o aluguel do apartamento de 2 quartos onde morava com um amigo atrasado há cerca de 10 dias. A dívida era em torno de R$ 1.250. Criado pelos avós no interior, mudou-se para a capital há cerca de 2 anos e meio, depois de ser expulso do exército. Em Porto Alegre, o jovem chegou a trabalhar como motoboy e corretor de imóveis. No final de 2012, Luan acabou ficando sem trabalho e passou a enfrentar dificuldades financeiras. Em março de 2013, antes da onda de mortes, viajou para Santana do Livramento com a intenção de vender um notebook e uma máquina fotográfica para conseguir dinheiro. Como não encontrou o comprador, decidiu matar e roubar taxistas. Perguntei para ele sobre os sentimentos dele, o que ele sentia quando ele disparava os tiros e tudo, e ele foi tranquilo, como se estivesse tendo uma conversa normal, né? Mostrou bastante frieza. Assim. Sem dúvida alguma que esse indivíduo, seja a motivação que seja, é uma espécie de um serial killer. A polícia descreveu o suspeito como frio e calculista, que sempre sentava na parte de trás e disparava contra a cabeça dos motoristas sem anunciar o assalto. Removia os corpos dos veículos, ficava com os bens das vítimas e seguia com o táxi até encontrar o próximo alvo. Em Porto Alegre, deixou de matar um taxista porque, na verdade, o condutor desconfiou e pediu que ele se sentasse no banco dianteiro. Ele confessou ainda que utilizou a mesma arma, um revólver calibre 22, de 7 tiros, e tinha experiência com armas porque serviu ao exército. Luan disse que usou um tipo de munição em Santana do Livramento e outro em Porto Alegre. Isso explica a dificuldade encontrada pela perícia em ligar os casos num primeiro momento. A sequência de latrocínios, roubo seguido de morte, rendeu ao suspeito R$ 470 em Santana do Livramento e R$ 400 em Porto Alegre. Depois dos crimes, o suspeito conseguiu um emprego como vendedor de cursos de informática para crianças, mas não apareceu para seu primeiro dia no novo trabalho. Luan foi levado para um presídio em Santana do Livramento. Luan Barcelos da Silva foi condenado a 49 anos e 7 meses na Vara Criminal de Santana do Livramento pelas mortes de Hélio Beltrão e Márcio Fabiano. 55 anos pelas mortes de Edson, Cláudio e Eduardo, na primeira Vara Criminal de Porto Alegre. E 20 anos pela morte de Enio Rolim em Rivera, na 5ª Vara Criminal de Porto Alegre, totalizando 124 anos de prisão. A grande incógnita desse caso é por que o assaltante optou por matar os taxistas que não estavam sequer cientes do assalto para esboçar qualquer reação. Será que, na verdade, ele era um psicopata? Ele nunca confessou que tinha satisfação em matar suas vítimas, mas quero saber a opinião de vocês. Acham que Luan matou só para roubar ou ele era de fato um assassino em série? Não se esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários.
Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.